Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa transmissão ao vivo via internet. Hoje iremos receber com um convidado muito especial. Eu me refiro ao Dr. Rafael Schweis Kurkowski. Ele irá falar sobre o tema a soberania nos vereditos do júri. Então, eu vou convidar aqui o professor Rafael para entrar na nossa live e eu queria já agradecer aqui os amigos, os presidentes de comissões da ABA, doutor Miguelzinho, doutor Antônio Malva, doutora Gracileide Barcelar sempre com a gente. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Faço questão de ir consignando aqui o nome dos amigos que estão entrando em nossa live. Eu quero agradecer porque nós hoje teremos a oportunidade de conversar com uma pessoa muito especial. Vocês vão ver, é um amigo um grande mestre e que, sem dúvida nenhuma, e nós iremos fazer com que vocês tenham a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o Instituto do Júri. Então, eu vou convidar o professor Rafael, que está entrando. Boa noite, doutor Rafael. Tudo bem? Como vai? Professor Esdras, muito boa noite. Muito bem. Seja muito bem-vindo, né? Minhas primeiras palavras vão ser de agradecimento pelo senhor ter aceito o nosso convite de participar dessa nossa live, né? Estamos começando no horário aí. Eu queria dizer que é uma honra muito grande recebê-lo no nosso... Inicialmente, como de praxe, eu vou apresentá-lo aos nossos assistentes aí. Nós temos aí muitos amigos que estão entrando conosco. Estou muito feliz porque são pessoas que admiram o tema e gostam de prestigiar aqui o amigo, né? Então, muito obrigado. Mas para quem não conhece o professor Rafael Schweis Kurkowski, que o nome é um pouco difícil, mas está certo, é isso mesmo, professor? Rafael Kurkowski? Isso aí, Schweis Kurkowski. Pronto. Então, o doutor Rafael é um promotor de justiça no estado de Sergipe, mas está aqui convocado, aqui já há algum tempo, exercendo uma missão muito especial, que é a de coordenador disciplinar da Corregedoria Nacional do Ministério Público, lá no CNPq, no CNMP. Né? Uma missão muito importante, é um grande quadro do Ministério Público, ele que está aí fiscalizando os processos disciplinares de todos os membros do Ministério Público, dos estados e da União também. Então, é uma pessoa que, além disso, é um professor, mas está licenciado em virtude dessa missão que ele está exercendo aí no Ministério Público. Mas, além disso, o professor Rafael, doutor Rafael, eu fico confundindo porque eu acho ele um verdadeiro mestre, né? O doutor Rafael, ele é graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e possui os títulos. Ele é doutorando em Direito pela Universidade Federal da Bahia, é mestre em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, ele também é especialista em gestão acadêmica do ensino superior pela Faculdade Pio X, enfim, e é autor de inúmeras obras jurídicas publicadas, tanto como autor como coautor. Mas eu gostaria de destacar um último trabalho do professor Rafael, que é esse aqui, ó, um trabalho Execução Provisória da Pena no Júri, né? Fundamentos Políticos e Jurídicos. É um trabalho que ele elaborou para o mestrado dele no Centro Universitário de Brasília, e olha, muito elogiado, inclusive aqui como uma dedicatória, um prefácio, nada mais, nada menos
do que o professor, ministro do Supremo Tribunal Federal e atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é o professor Luiz Roberto Barroso, lá da UERJ. Muito bom, viu, professor? Esse seu livro aqui vale a pena ver. Vocês podem conhecer os fundamentos que ele utilizou para defender essa tese aqui, comprando esse livro nas livrarias, e se não acharem, pode ligar para mim que eu faço chegar às mãos de vocês o livro que ele escreveu. Muito bom. Anotem aí, ó. Execução provisória da pena no júri. Então, professor, eu queria, então, vamos começar a nossa transmissão ao vivo, e, como eu disse, já anunciei, nós vamos falar sobre um tema relevante, que é a soberania do veredito do júri. Mas antes de entrar propriamente nesse tema, eu gostaria de, primeiro, dar a palavra a você, para você fazer umas considerações iniciais, né, que eu não deixei nem você falar um pouco antes de começar essa nossa live. É falta de experiência, mas eu estou pegando o jeito aí. Com a palavra aí, doutor Rafael, para suas considerações iniciais. Eu ainda não perguntei, não. Ok, professor Esdras. O orgulho e a honra são meus por ter sido convidado pelo senhor, pela ABA, pela Associação Brasileira de Advogados, presidida pelo senhor, para participar desse encontro. Conhecemos-nos já faz um tempinho, quando o senhor foi conselheiro no Conselho Nacional do Ministério Público. Eu já estava lá atuando como membro auxiliar. Então, dali que nutrimos uma amizade, uma relação profissional muito boa, e recebi com maior satisfação esse convite, em relação ao qual eu sou muito grato mesmo. Em relação ao livro, cuja propaganda eu já agradeço de antemão, vale a pena. Ele realmente decorreu de uma insatisfação pessoal minha, enquanto promotor de justiça. Eu sou membro do Ministério Público do Estado de Sergipe. E ao final de cada júri, quando não se decretava a prisão, era uma insatisfação até então pessoal deste promotor, e eu tive a felicidade de, no mestrado, escolher esse tema, antes de qualquer um comentar sobre ele, antes do próprio voto do Barroso no HC 126-292, em que ele deu um pitaco sobre a execução provisória no júri. Eu já tinha o meu projeto de pesquisa, que era falar sobre isso. Concluí o mestrado e fiz uma pesquisa interessante, uma pesquisa extensa para entender o que é o júri, a natureza jurídica dele, para entender se ele demanda ou não a execução provisória da pena, que foi agora positivada no CPP com a reforma feita pela lei anticrime, o conhecido projeto anticrime. Então a conversa hoje aqui vai ser muito proveitosa, muito frutuosa, e eu vou ser muito franco e honesto. Sou promotor de justiça e sou favorável à tese. Nem todos os membros do Ministério Público são favoráveis. E eu reconheço que o público hoje alvo da nossa conversa são advogados, que por lei devem patrocinar a defesa com todos os meios disponíveis. E se tratando de júri, com base na plena defesa. E é nesses momentos que eu fico orgulhoso do convite, porque o direito tem a dialética. A dialética é inerente ao direito. Então, para entender essa tese da execução provisória, que está positivada no CPP, nós precisamos ir a fundo, entender a sua natureza jurídica, para ver se ela tem razão ou não. E como o advogado, no seu mistério essencial, segundo o artigo 133 da Constituição, essencial para todos, pode patrocinar melhor a sua defesa. Daqui o interesse, então, de termos os advogados como público-alvo. Eu faço só um registro aqui, um parêntese muito breve. Vejo que ex-alunos meus, advogados hoje muito bem-sucedidos, nos acompanham. Colegas de júri, um especial agradecimento para o doutor Amorim, promotor de justiça, tribuno do júri do Rio Grande do Sul, Ministério Público Estadual.
Fechado parênteses, retorno. Eu assisti a live de vocês, é um promotor muito competente, muito famoso, e é uma honra muito grande estar aí vendo a participação dele aí na nossa live. Viu? Muito obrigado. Mas continue, professor. Então, não, que isso, professor. Aqui o show do senhor, o senhor é que comanda tudo aqui. Eu que, enfim, registro o agradecimento e ficamos à disposição para começar a conversa aí e aprender um pouquinho mais. Por dizer que é muito importante conhecer qualquer tese, essa sua, embora pode ser que tenha gente que não concorde, outros concordam, mas o importante é a gente conhecer, debater o direito e fazer com que a gente possa mensurar qual é a mais adequada e tal. Isso é muito importante. Mas antes de entrar no tema, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta. Queria lhe pedir para, assim, em síntese, pudesse nos falar como é que surgiu o júri no Brasil. Ok. O júri é interessante no Brasil, e decorre da pesquisa que eu fiz, que o Brasil implementou o júri, professor Esdras, antes de Portugal, quando o Brasil ainda era uma quase colônia de Portugal, já era reino. Então, a implementação do júri no Brasil foi anterior a Portugal. Inicialmente, o júri ele foi implementado para crimes de imprensa. Eram os únicos crimes que até então eram julgados sob o rito do Tribunal do Júri. Com o passar do tempo, e a primeira crítica que já se fazia à decisão final dos jurados, em tese, justiça popular, essa decisão final podia ser reformada, alterada pelo monarca. Então aqui nós temos um grave problema. Se o juiz natural é o conselho de sentença, são os jurados, eu não posso ter uma instância superior para reformar, substituir essa decisão. Anular eu posso, não tem problema, mas reformar, substituir, não. Então, num rápido avanço histórico do Tribunal do Júri no Brasil, ele teve, ainda na época do Império, a competência criminal ampliada para praticamente todos os crimes. E, pasmem, nós já tivemos comunicabilidade entre jurados no Brasil. Tivemos uma época em que no Brasil, se saíam da sala especial, antiga sala secreta, ficavam apenas os jurados debatendo o caso, tal qual nós conhecemos no júri americano pelos filmes. Nós já tivemos isso no Brasil. Em prosseguimento, ali no Estado Novo, época de Getúlio Vargas, a soberania do júri foi expressamente afastada. O que isso resulta? Se o júri não tem a sua decisão soberana, é sinal de que o Tribunal Superior, o juiz técnico, pode reformar, decidir em sentido diverso que o Conselho de Sentença, os jurados decidiram. Então, aqui eu remonto o caso Irmãos Naves, tão mencionado, tão conhecido, mas mal estudado. O caso dos Irmãos Naves é o melhor exemplo de que o júri funciona e funciona muito bem. Todos sabem que os Irmãos Naves foram condenados. Após a condenação, a vítima surgiu viva, não tinha sido vítima de homicídio, portanto, e os Irmãos Naves tinham sido condenados e cumpriam pena há muito tempo. Um deles faleceu na cadeia, o outro conseguiu a liberdade, faleceu depois. O que não contam por completo é o seguinte: o primeiro júri dos Irmãos Naves foi com resultado de absolvição, os jurados absolveram, e esse primeiro júri foi anulado pelo Tribunal de Justiça Mineiro. Repetiu-se, o segundo júri teve decisão de absolvição, decisão absolutória de novo. Só que, como a decisão não era soberana, o que o Tribunal de Justiça Mineiro fez na ocasião? Substituiu a absolvição, reformou a absolvição e condenou os Irmãos Naves. Então, em resumo da ópera, se a vontade da justiça popular fosse respeitada e observada,
não teríamos uma das maiores injustiças que nós conhecemos no processo penal brasileiro. Então, é muito interessante esse registro. Daí, prosseguindo, chegamos à Constituição de 88, e a Constituição de 88 deu previsão expressa para o Tribunal do Júri como direito fundamental e previu expressamente a soberania da decisão dos jurados, professor. Bom, olha, são fatos interessantes. Eu queria aqui registrar, o senhor me permite aqui, eu vou fazer um registro aqui de diversos colegas que estão entrando na nossa live, que eu queria agradecer, mas isso com o tempo, mas avisar que ao final, quem quiser fazer alguma pergunta, nós iremos tentar responder aqui. Mas, doutor Rafael, prosseguindo aí, o senhor poderia também dar uma pincelada aí, pudesse dar uma explicação rápida, como é o procedimento do júri? Claro, não podemos falar, professor, da execução provisória, sobretudo para os alunos que nos acompanham, se não explicarmos brevemente em que consiste o procedimento do júri. Porque a execução provisória é no final do júri. Tem todo um anterior, e é a qualidade desse procedimento anterior que justifica a execução provisória. Então, percebam, o processo penal do juízo singular para os crimes comuns não dolosos contra a vida é um processo com uma fase apenas. Existe a investigação, que é conhecida por uma fase administrativa. Encerrada a investigação, que pode ser feita pelo particular, pelo Ministério Público ou pela polícia, se inaugura a fase judicial, que termina com a condenação ou a absolvição após o trânsito em julgado. É uma fase apenas. No júri é diferente. No júri nós temos a mesma investigação administrativa, feita pela polícia, Ministério Público ou particular. É possível, mas raro que o particular o faça. E então começa a primeira fase do júri, porque o júri é conhecido por ser um procedimento escalonado ou um procedimento bifásico, são duas fases. A primeira fase inicia como no processo do juízo singular. O Ministério Público oferece a denúncia, a acusação, que imputa contra o réu um crime doloso contra a vida, aquele crime no qual o sujeito ativo teve a vontade de matar a vítima. Oferecida essa denúncia, o réu é citado, oferece a sua resposta à acusação. Nós vamos então para uma primeira fase de instrução, uma primeira audiência de instrução. Nessa audiência de instrução é igual ao procedimento comum do juízo singular. Nós temos produção de prova testemunhal, oitiva da vítima, quando ela é sobrevivente ao homicídio tentado, provas arroladas pelo Ministério Público, provas arroladas pela defesa, interrogatório do réu. Interrogado o réu, passa-se para as alegações finais do Ministério Público, seguidas das alegações finais da defesa. A defesa, naturalmente, sempre fala por último. Então, oferecidas as alegações finais pela defesa, o juiz tem que tomar uma decisão. O juiz de direito, ou o juiz federal no âmbito do júri federal, que é raro, mas existe. Esse juiz ele tem 4 decisões, professor. Então, ele pode impronunciar o réu. O que é a impronúncia? Não existem indícios suficientes de autoria ou materialidade. Materialidade é a prova de que o crime existiu. Eu sei que o homicídio existiu porque existe um corpo. Não existe o corpo. Complica para comprovar a materialidade. E se eu não tenho indícios suficientes de autoria, o juiz deve impronunciar. O juiz pode também absolver sumariamente o réu. Essa decisão de absolvição sumária se justifica quando existem provas extremas, certas, 110%, não é 100%, de que não foi o réu o responsável pelo homicídio. Nessa hipótese, o juiz vai absolver sumariamente o réu. Ainda, o juiz pode reconhecer
que não foi um crime doloso contra a vida. E é muito comum isso na lesão corporal seguida de morte. Aquela na qual o sujeito ativo pratica uma lesão, o autor do crime pratica uma lesão corporal, não quer, mas acontece a morte da vítima. Deu uma pedrada na cabeça, querendo apenas lesionar, sem o dolo de matar, que é conhecido por animus necandi, e a vítima, mesmo assim, vem a falecer. Então aí, nós temos um exemplo de lesão corporal seguida de morte, que não é um crime doloso contra a vida. E nós temos a quarta decisão, professor, que é a única que pode inaugurar a segunda fase do júri. Essa decisão é muito especial e se chama pronúncia. Por essa decisão de pronúncia, o juiz reconhece que existe materialidade. Olha, eu sei que a vítima morreu, ou eu sei que a vítima teve disparos de arma de fogo que caracterizam tentativa de homicídio. Em segundo lugar, existem indícios suficientes de autoria. Esses indícios suficientes, conforme o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, nos ensina na sua jurisprudência, é qualquer vertente probatória extraída do processo que sustente a condenação. Ok, tem isso, o juiz pronuncia. Uma vez pronunciado, o réu encerra a primeira fase, que é conhecida por juízo da acusação, ou judicium accusationis, e se inaugura essa segunda fase, que é o juízo da causa, ou judicium causi, que aí sim é o plenário, é o que nós pela televisão conhecemos por júri. Nessa segunda fase tem a audiência de instrução perante o plenário. Sorteiam-se 7 jurados, perante esses 7 jurados, perante o juiz que preside o ato, perante o promotor, o advogado de defesa e o réu quando presente, se inquire a vítima, se estiver viva, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, novo interrogatório, na frente dos jurados. Terminado o interrogatório, aí se vão para os debates, que nada mais é do que a primeira fala do promotor, seguida da fala do advogado de defesa. Se o promotor quiser, ele retorna, fala por mais um tanto, e se o promotor retornar, então a defesa volta para a chamada tréplica. Quando o promotor retorna, é réplica. A defesa na tréplica é sempre a última a falar. Terminados os debates, os jurados, com o juiz, o advogado de defesa e o promotor, se retiram para uma sala especial. E ali eles vão responder a perguntas, não é a resposta oral, é claro, a perguntas para ver se condenam ou absolvem o réu. Condenado o réu, ele sai automaticamente preso? Até pouco tempo se entendia que não. Ele só sairia preso se houvesse algum fundamento para prisão preventiva, espécie de prisão cautelar. O que é a prisão preventiva? É a prisão que se justifica para proteger o processo, porque o réu está destruindo provas, porque o réu vai evitar a aplicação da lei penal, ele vai fugir, ou porque o réu oferece risco imenso à sociedade de continuar praticando crimes. É o que se chama garantia da ordem pública. Se não tivesse um desses 3 motivos, não saía prisão, professor. Então, onde é que vinha a minha insatisfação pessoal agora? O réu era condenado a 15 ou 20 anos, que é uma pena correspondente ao homicídio com 2 qualificadoras, mais ou menos. É uma decisão de impossível substituição, reforma, pelo Tribunal de Justiça, e de dificílima possibilidade de anulação. Mesmo assim, se não estivessem presentes esses motivos da prisão preventiva, o réu sai em liberdade, pela mesma porta da frente do plenário, ao lado dos familiares da vítima. Eis então que eu fiz o estudo para sustentar a execução provisória, que hoje foi positivada. Enfim, encontra-se aí no CPP. E um último detalhe, professor, a apelação, que é o recurso que tanto o Ministério Público quanto a defesa podem interpor. Essa apelação no júri, ela é conhecida por apelação limitada. Por quê? Lá na justiça singular, na apelação, a defesa pode questionar tudo, qualquer coisa. No júri, não. No júri, ela tem 4 fundamentos pelos quais ela pode apelar,
que estão no artigo 593 do CPP. Fora daquilo ela não pode. E nenhum desses fundamentos permite a absolvição do réu quando ele foi condenado. No máximo que a defesa consegue é uma anulação do júri para que outro seja feito no seu lugar. Então aqui, professor, nós temos um panorama aí sobre o procedimento do júri. Muito bom, bom panorama. Eu queria registrar aqui, doutor Rafael, se você me permite, os amigos que estão prestigiando a doutora Grace, lá de Balneário de Camboriú, grande advogada, palestrante, amiga, né? Muito obrigado, doutor Ibrahim, a doutora Jane aqui, ó, professora Grace de novo, a Cris, tem aqui muitos, a Viviane, que é a nossa secretária-geral da OAB, da ABA, sempre prestigiando a gente. Olha, estou muito feliz aqui. É porque parou aqui a doutora Natasha, sempre presente, a presidente da Comissão da Mulher da ABA no Rio de Janeiro, uma pessoa vocacionada para a defesa das mulheres, principalmente aquelas vítimas de violência doméstica. Muito obrigado. Estou vendo aqui a doutora Carla, lá também do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, viu? Comissão da Mulher da ABA do Rio Grande do Sul, olha aqui, presente, né? Enfim, eu estou muito grato a vocês, eu vou comentando aí. Mas, doutor Rafael, mais uma perguntinha assim. A sua, uma visão geral, a visão geral sobre a positivação da execução provisória da pena no júri, conforme o artigo 492, inciso 1, letra E do CPP. O que o senhor poderia falar a respeito disso? Sim. Então, professor Esdras, essa foi uma das maiores novidades da lei anticrime, aprovada em dezembro de 2019. Essa lei anticrime, ela alterou esse artigo 492, inciso 1, a linha E do CPP, e passou a prever o cabimento e a possibilidade da da execução provisória da pena no júri, se a decisão for condenatória e aqui que vem o detalhe, e a pena aplicada for igual ou superior a 15 anos. Então, se a sentença do juiz condenar o réu a mais de 15 anos ou mais, cabe automaticamente a prisão dele. Não falamos mais de prisão preventiva. É genuinamente o adiantamento da prisão-pena. A execução provisória, porque pode ser alterada, da pena final que vai ser aplicada a este réu. Então essa foi uma das principais alterações da lei anticrime nessa nossa temática. Só que com um detalhe, que a gente vai comentar um pouquinho na frente. O projeto original não limitava a 15 anos. O projeto original permitia a execução provisória e ponto. No dia da votação, que eu acompanhava pela internet, surgiu, e não existe registro de discussões, de justificativa, não existe nenhum registro desse limitador mínimo de 15 anos da pena privativa de liberdade para justificar a execução provisória da pena. Então apareceu, os congressistas votaram, foi aprovado assim. Então, para deixar o tema bem atual, por que muito se fala hoje de execução provisória da pena? Porque existe um recurso extraordinário, cujo relator é o ministro Barroso, sobre esse tema. A execução provisória da pena, questionando a constitucionalidade desse novo artigo. A condenação, no caso concreto, foi superior a 15 anos. Mesmo assim, o ministro Barroso já votou, reconhecendo a constitucionalidade da execução provisória, mas para extirpar, para desconsiderar o limite de 15 anos. Exatamente como algum setor da doutrina sustenta. E, para minha felicidade, eu obtive uma publicação recente numa revista do Ministério Público Federal em que eu sustento exatamente essa tese e que, com muita felicidade, foi referida no voto do ministro Barroso em relação a mim. Fiquei muito feliz mesmo. Para quem está na academia científica, é muito gratificante ver o nosso trabalho reproduzido por pessoas que nós admiramos, por pensadores, grandes pensadores, enfim. Então, professor Esdras, essa foi uma das principais alterações.
E para estudar essa alteração, que nós temos que entender uma rapidinha diferença entre direito e garantia. O que significa isso? Rui Barbosa escreveu sobre isso em 1893. Direito é nada mais que uma disposição escrita que assegura alguma coisa para alguém. Em miúdos, a liberdade é um direito. O que é garantia? A garantia é uma ferramenta, um instrumento que me permite proteger o direito. Como é que no Brasil eu protejo o direito à liberdade? Habeas corpus. Então, tecnicamente, o habeas corpus é uma garantia do direito de liberdade. O que é júri, então? O tribunal do júri nada mais é do que uma garantia. É uma garantia individual do réu para protegê-lo, para ele poder instrumentalizar o direito à liberdade dele. Então, é uma garantia individual do réu para proteger o seu direito individual de liberdade. Só que tem outro lado da moeda. E aí que existe a relação íntima com a soberania, professor. O outro lado da moeda, o júri é a forma, é um instrumento que permite aos cidadãos administrarem o poder judiciário e, conforme a vontade da Constituição, julgarem os seus pares, os seus semelhantes, que são acusados da prática de crimes dolosos contra a vida. Então, por outro lado, o Tribunal do Júri é uma garantia política do direito coletivo social da população de administrar o poder judiciário e ela própria decidir. Daí que se constrói o raciocínio para a soberania, que a gente fala um pouquinho na frente. E só para encerrar esse tópico, professor, imaginemos o seguinte: essa decisão do Tribunal do Júri é tão diferenciada e especial que o próprio legislador infraconstitucional permitiu a execução provisória da pena no júri, embora ele mesmo tenha proibido a execução provisória após o encerramento das instâncias ordinárias, no caso de crimes sujeitos à competência da jurisdição singular, que é só o juiz, não são os crimes dolosos contra a vida. Então o próprio legislador captou essa diferença, e com muito atraso, porque a nossa Constituição é de 88, em 2019, o legislador previu, finalmente, a execução provisória da pena no júri, professor. Que bom. Bom, eu faço mais um parêntese, só para um intervalinho, para registrar a doutora Evelyn, lá de Varginha. Ela é uma admiradora do direito penal, minha colega lá de doutorado, lá na UBA, na Argentina, é uma estudiosa. Muito obrigado, doutor Lindomar, estou vendo aqui, ó, também a doutora Sarinha Almeida, Ana Felipe, olha, doutora Silvana Cezimbra, que é da nossa comissão aqui de Direito Eleitoral. Estou vendo aqui pessoas que não posso deixar, a doutora Carla sempre presente, enfim. Mas, doutor Rafael, continuando aí essa nossa conversa, aí a gente pode já começar a entrar no nosso tema aí, em que consiste a soberania dos vereditos especificamente. Já vimos o procedimento, vimos o básico de júri, vimos que existe alguma coisa de diferenciada na decisão dos jurados, razão pela qual é possível a sua execução provisória, e agora vamos ao âmago da questão, professor. O que é essa tal de soberania aí? Que todo mundo fala. A soberania dos veredictos, soberania dos veredictos. A soberania, professor, a gente pode colocar nesses termos. Ela é fundamento da República, porque está no artigo 1º da Constituição. A mesma soberania, ela foi gravada como direito fundamental no capítulo de Direitos e Garantias, no artigo 5º da Constituição, e a mesma soberania é repetida no artigo 14 da Constituição, que trata basicamente de direitos políticos e das eleições. Muito rapidinho, o que diz o artigo 14 da Constituição? A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com igual valor para todos. Isso se aplica para as eleições em primeira análise. Mas então eu verifico, professor, essa mesma soberania popular está prevista no artigo 5º para o júri. Então o jurado exerce soberania popular quando vota no júri, e o voto é igual ao artigo 14, o voto direto, secreto e com igual valor para todos. Os 7 jurados votam
de forma secreta, de forma direta e um por cabeça. Então, com igual valor para todos. Qual é o raciocínio, a conclusão a que se chega? A mesma soberania das eleições de nós eleitores, quando votamos para o legislativo e executivo, o jurado exerce quando vota para absolver ou para condenar o réu. Então, o mesmo tratamento tem que ser devido. O mesmo tratamento por voto nas eleições tem que ser justificado, lançado por voto no júri. Então, eu pergunto, nas eleições, o voto ele é cumprido imediatamente? Ou ele tem que esperar o julgamento do recurso que é interposto numa eleição? Que vai para o Tribunal Regional Eleitoral, que segue para o Tribunal Superior Eleitoral e que pode chegar ao STF. 5, 6, 10 anos? Claro que não. O voto nas eleições é auto-executável, é na hora. Ele é cumprido de imediato. Então, nós temos que aplicar esse mesmo raciocínio, segundo a pesquisa que eu, sinceramente e humildemente sustento, devemos aplicar para o júri. Então, a gente pensa no seguinte, o Tribunal do Júri, já que ele trata da soberania popular, o Tribunal do Júri nada mais é do que um instrumento de democracia participativa. Quem diz isso muito bem é Mauro Viveiros e Aramis Nassif. Mauro Viveiros é do Ministério Público de Mato Grosso e Aramis Nassif é desembargador aposentado do Rio Grande do Sul. Eles colocam que o júri é uma forma de exercer a democracia, tal qual as eleições. Então, sendo esse instrumento de democracia participativa, eu tenho que dar poder imediato e cumprimento imediato para a decisão do jurado. E vamos um pouquinho mais. A Constituição disse que a decisão do jurado é soberana. A Constituição não disse que a decisão do STF é soberana. Nós temos a diferença, e todos nós sabemos que o STF é a instância máxima do nosso país. Como é que nós podemos explicar isso, então? E aquele brocardo, a lei não contém palavras inúteis. Nós temos que perceber essa diferença e dar um significado útil a ela. Pois bem, esse significado útil, inicialmente, foi o seguinte, a soberania, e aqui é José Frederico Marx que ensina, a soberania é a impossibilidade de um juiz técnico, o Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, reformar aquela decisão dos jurados. O que é reformar uma decisão? É substituí-la. É dizer que, se aqui condenou, aqui eu absolvo. Se ali absolveu, aqui eu condeno. Isso é que é reformar, não é anular. Então, a decisão dos jurados, naturalmente que ela pode ser rescindida, ou seja, anulada pelo Tribunal de Justiça. Se, afinal de contas, aconteceu uma ilegalidade, alguma irregularidade, nulidade no julgamento, o Tribunal de Justiça tem que anular aquela decisão para que uma nova seja prolatada por um novo conselho de sentença, porque esse julgamento é privativo da sociedade. A absolvição ou a condenação... No mérito... Jamais. Jamais, isso tem razão. Então, a condenação e a absolvição são privativas da sociedade. Nunca poderão ser decididas pelo judiciário, pelo poder técnico. Então, um pouquinho ainda mais, mas a soberania, então, é só isso. Se eu faço um tribunal do júri, se eu tenho a decisão condenatória, e não vai crítica aqui ao sistema a nenhum tribunal de justiça em específico, ao nosso sistema recursal, sim, eu faço crítica. Nós temos embargo de declaração contra a sentença de primeiro grau, aqui condenou. Nós temos apelação, nós temos os embargos contra a apelação, nós temos o recurso especial que vai para o STJ, nós temos o agravo para provocar a subida desse recurso, nós temos os embargos contra esse recurso, nós temos o recurso extraordinário que vai para o STF, nós temos o agravo para destrancar o recurso extraordinário, nós temos os embargos de declaração. Isso soma um sobrevoo bem panorâmico sobre o sistema recursal que pode ser muito mais tortuoso. Então, o que adianta uma decisão ser soberana se ela só vai ser cumprida daqui a 20 anos, quando o último recurso lá for julgado? Essa decisão é tudo, menos soberana. Essa soberania eu posso chamá-la de Araque. É uma soberania de Araque. Se eu não posso reformar no mérito a decisão dos jurados, mas eu posso cumpri-la 20 anos depois.
Eis o ponto e a relação íntima da soberania, que o senhor me perguntou, com o tribunal do júri. É verdade. Mas, doutor, antes, porém, deixa eu dizer, tem acho que é colega seu, doutor Júlio, promotor, tá? Pelo menos está aqui, ó. Sim, o doutor Júlio, sim, colega. O doutor Júlio aqui está nos prestigiando, viu? Nosso de alto nível aqui, ó. Está aqui uma doutora, estou vendo o doutor Carlos, que é o presidente da Comissão de Direito Eleitoral, doutora Sabrina, enfim, temos aqui doutora Marilene Matos, grande administrativista do nosso país aqui, uma presidente da Comissão Nacional. Mas, doutor Rafael, vamos prosseguindo aqui, eu vou fazer uma indagação, e a execução provisória da pena não viola o princípio da inocência? O que o senhor acha disso aí? Aí é exatamente o ponto em que a defesa, que deve se valer de todos os meios possíveis para patrocinar o seu cliente, tutelar o seu cliente, o seu constituinte, deve investir para tentar afastar a execução provisória. Nesse recurso extraordinário que eu já referi, do Ministério Público de Santa Catarina, sobre essa nossa temática, já existe um voto em sentido contrário à da execução. Um dos fundamentos é a presunção de inocência. Agora, quando falamos, professor Esdras, de presunção de inocência, temos que enxergar alguns detalhes. O primeiro, como é que surgiu a presunção de inocência na nossa Constituição? Ela tinha uma primeira, quando foi proposta a Constituinte, ela tinha uma primeira proposta de redação. E essa proposta de redação seguia a mesma forma, a mesma redação dos documentos internacionais. Nenhum documento internacional condiciona a presunção de inocência a trânsito em julgado. Nenhum. Todos os documentos mais famosos internacionais, a Pacto de São José da Costa Rica, o Tratado dos Direitos Políticos e Civis, documentos europeus, enfim, condicionam a presunção de inocência à demonstração da culpabilidade do réu na forma da lei. Ninguém fala em trânsito em julgado. Então, essa era a proposta original da nossa Constituição. Quem escreve sobre isso é Barbagallo, Fernando Barbagallo. Ele que tem a dissertação dele em que ele pesquisou a fundo. Ele foi lá no Congresso para verificar os escritos da Constituição. Eis que surgiu uma segunda proposta, e a terceira proposta, que é a que está escrito hoje, que parece vincular a presunção de inocência ao trânsito em julgado, e essa terceira proposta, curiosamente, não há registro de como ela foi parar na Constituição. Ela simplesmente aconteceu. A pesquisa aqui é do Fernando Barbagallo, enfim. Então, aqui nós temos esse primeiro esclarecimento. Nós temos um segundo. Todos os documentos internacionais, portanto, não vinculam a presunção de inocência ao trânsito em julgado, mas, sim, a demonstração da culpa na forma da lei. E quando falamos de presunção de inocência, nós atribuímos, professor, 3 sentidos a ela. O primeiro sentido, a presunção de inocência é uma regra de tratamento. É não tratar o réu como se já culpado fosse. O exemplo clássico aqui é a súmula vinculante número 11, que disciplina o uso das algemas. Eu não posso utilizar algemas se eu não tiver um motivo grave que justifique. Se eu usar algemas em alguém que não oferece esses riscos, aí eu estou tratando esse sujeito como culpado. Nós temos um segundo sentido para a presunção de inocência, que é exatamente regra do ônus da prova. A quem compete o ônus da prova no processo penal? Naturalmente, ao acusador, quando exerce a acusação, que é o Ministério Público, ele que deve comprovar a materialidade que o crime existiu e que aquele réu é o autor do crime. Então, o ônus da prova, ligado à presunção de inocência, carrega o Ministério Público com burden of proof, ou seja, o ônus da prova de demonstrar que o réu é o autor daquele crime existente. E nós temos um terceiro significado, que é a regra de decisão. No final das contas, no final do processo, o juiz tem que condenar ou absolver. Se o juiz não tiver segurança probatória suficiente, provas suficientes, se o juiz ficar na dúvida, aí ele deve absolver o réu.
E quando nós analisamos a execução provisória, nós percebemos que quem é que define a culpabilidade do réu no júri? O conselho de sentença. Ele é que define a culpabilidade. Como o conselho de sentença define a culpabilidade, encerrou. Eu posso partir para a execução provisória da pena e ela não ofende a presunção de inocência em nenhum desses 3 sentidos que foram explicados, professor. Olha, muito boa a explicação. Realmente estou falando com um entendido, aí uma pessoa que é um estudioso sobre o Instituto do Júri, mas queria fazer mais um registro aqui, professor Rafael. Se Vossa Excelência não se incomodar, doutor Marcos Vinícius é um grande jurista também, presidente da nossa Comissão de Direito Imobiliário. Doutor Marcelo Passetti também está aqui. Estou vendo aqui nomes ilustres, Wellington Prazeres. Estou vendo aqui, muito obrigado a todos pela assistência aí da nossa transmissão ao vivo. Doutor Rafael, mais uma perguntinha aqui. Como explica esse limite mínimo de 15 anos da pena privativa de liberdade para, então, permitir a execução provisória da pena? Como é que o senhor vê essa situação aí? É o que, por tabela, será decidido nesse recurso extraordinário do MP de Santa Catarina. Mas agora, professor, eu é que peço parênteses só para fazer um registro. Eu não consigo acompanhar todos que entram, que falam no chat. Então, mas eu vi um nome que me chamou muita atenção. E aqui a audiência fica mais qualificada ainda, professor. Simplesmente nos acompanha agora o Defensor Público Geral do Estado de Sergipe. Meu amigo, meu colega de trabalho, Leó Neto. Leó, um forte abraço. Muito grande para nós. Muito grande. Bom. Agora, outro registro que eu sou obrigado a fazer. É um dos meus mentores do júri, doutor Dejaniro, do Ministério Público de Sergipe. Nos acompanha também. Muito do pouquinho que eu sei, eu devo ao doutor Dejaniro. Que bom, que bom. Ele está de parabéns, porque ele está orientando o mestre dos mestres já aí, né? Mas é isso, é muito gratificante quando a gente vê nos prestigiando os amigos aí. Muito obrigado a todos. Eu sei que essa audiência aí está muito qualificada, né? Mas, professor, o senhor quer que eu repita a pergunta ou quer que eu fale? Vamos lá. Em síntese, o senhor me perguntou sobre os 15 anos. Como é que eu consigo explicar esse limite mínimo de 15 anos para, então, justificar ou não a execução provisória da pena? E aqui que o pensamento é contrário da minha parte, e aqui que foi um deslize, respeitosamente falando, da parte do nosso legislador. O nosso legislador simplesmente limitou a soberania que existe com assento constitucional, é algo sagrado, ele limitou essa soberania para um aspecto do quantum da pena, da quantidade de pena privativa de liberdade que é imposta ao réu. Aqui que existe a falha, porque eu não posso limitar a soberania por um dado irrelevante, porque a pena não tem relevância em relação à caracterização do crime e ao cometimento do crime. A pena, naturalmente, é resultado do crime da forma que ele foi praticado, mas não há uma relação direta. Então, eu não posso, para explicar de outra maneira, eu não posso limitar uma laranja com uma maçã. Não combina. Então, não combina eu limitar a soberania com o limite de pena, 15 anos. E descendo a minúcias, então, para deixar um pouquinho mais técnica a conversa, nós temos aqui uma relação entre principal e acessório. O que é principal? O principal é a execução provisória da pena, que ela é reclamada, é exigida pela Constituição, em razão da soberania dos veredictos. Tanto ela não precisa sequer dessa última reforma, que a execução provisória da pena no júri já acontecia conforme precedentes da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ali já era pacífico, que cabia execução provisória da pena, mesmo quando o Código de Processo Penal não tinha sido alterado ainda para permitir. Por quê? É algo que decorre da Constituição. Eu não preciso do CPP para prever, para cumprir a Constituição. Aqui eu falo de força normativa da Constituição, inclusive, do Conrad Hesse. Então,
O principal é a execução provisória da pena. Esse limite de 15 anos, ele é principal? Não. Ele é um mero acessório. Ele não tem a mesma natureza da execução provisória. Então, a relação do acessório com o principal, se eu retirar o acessório, se eu afastar o acessório, eu prejudico o principal? Não. O contrário, sim. Mas o acessório, em regra, não interfere no principal. Então, qual é o objetivo último do CPP? Foi respeitar a vontade da Constituição e permitir a execução provisória da pena. Esse é o principal. Esse limite de 15 anos, se for afastado, ele compromete a finalidade principal? Não, de forma nenhuma. Então aqui é que cabe a interpretação, na verdade é a declaração de inconstitucionalidade deste limite de 15 anos com redução de texto. O que é declarar inconstitucionalidade com redução de texto? É uma técnica de julgamento do Supremo Tribunal Federal, quando exerce o controle concentrado de constitucionalidade, e ele preserva o texto, mas retira dele uma expressão, que é exatamente o que foi sugerido e o que foi sustentado pelo ministro Barroso no voto dele. Ou seja, eu tenho que ler o artigo 492, inciso 1, a linha E, quando ele permite a execução provisória, e eu devo extirpar dali, eu devo ignorar o limite mínimo de 15 anos. É muito parecido com o julgamento que já foi realizado em relação ao Estatuto da OAB, quando fez a interpretação conforme, com redução de texto, para retirar de um dispositivo legal o crime de desacato, que o advogado poderia praticar no exercício da sua função. Então essa técnica de interpretação de julgamento não é novidade. Já foi aplicada e talvez seja aplicada novamente em relação a essa novidade trazida pelo CPP, reformado pela lei anticrime, professor. Que bom, que bom. A gente está tendo verdadeira aula aqui. Estou vendo aqui, o pessoal está gostando muito, muito obrigado. Faço mais registros aqui. Da doutora Fátima Travassos, está aqui, está prestigiando. Professor Esdras, deixa eu pedir um parênteses aqui. Sim. Se a doutora Fátima, Maria de Fátima Travassos Cordeiro foi e é a minha primeira Procuradora-Geral de Justiça. Se é a doutora Fátima Travassos a que o senhor se refere, foi ela que me deu posse como promotor de justiça no Ministério Público do Estado do Maranhão. Eu já fui membro lá, depois eu fiz um outro concurso para Sergipe, onde eu passei, e em Sergipe eu descansei. De Sergipe eu não saio mais. Sergipe é uma terra muito boa. Eu tenho lá uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, que é o nosso amigo comum, que é o doutor Orlando Rochadel. Doutor, foi procurador-geral 2 vezes, foi nosso corregedor, foi meu colega de conselho, e nossa amizade persiste sempre, porque é um homem de Deus, um cara que eu tenho por ele uma enorme admiração e um profundo respeito. Sergipe, eu já gostava de Sergipe, mas por ele eu gosto ainda muito mais. Estou vendo a sua... Você é gaúcho, né? Você é gaúcho, nasceu no... Eu sou natural de Porto Alegre, morei em Canoas, que é região metropolitana, é uma cidade colada em Porto Alegre. Morei lá até os meus 27, 26 anos. Quando eu parti para o Maranhão, e aí eu amarrei meu burro no Ministério Público, com maior gosto e maior vontade. Não, mas isso é uma vocação. Eu queria lhe dizer, depois eu queria marcar um outro dia para conhecer melhor essa sua história de sucesso, que é um exemplo para muita gente que está nos assistindo aí. Eu, particularmente, lhe admiro muito desde a época que estava lá no Conselho, conheci o seu trabalho. É realmente uma pessoa muito preparada, um membro do Ministério Público exemplar. Doutor Rafael, nós estamos aqui baixando o trem de pouso já, sabe? Porque já estamos aqui, são 19 horas e 53 minutos. Então, vou ver aqui se tem alguém que quer fazer alguma pergunta sobre o tema. Aqui estou vendo que a advocacia, doutor Leonardo, a Comissão da Mulher está aqui ainda presente, viu? Doutora Bruna Bittencourt, vice-presidente da Comissão de Direitos de Família de Curitiba. Tá?
Estou vendo aqui que nossos líderes, doutor Ricardo Breyer, simplesmente é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, do seu estado, do Rio Grande do Sul, Oh, um grande amigo, uma pessoa, um grande líder, líder que já ultrapassou lá o Rio Grande do Sul, ele é um líder nacional. Fico muito honrado com a presença do doutor Breyer e o doutor Jaime também aqui, ó, Jamil Sevelim. Olha, muito obrigado. Eu queria dizer aqui, citar o nome de todos. Meu negocinho aqui parou, não estou aqui subindo para ver se também posso cumprimentar aqui meus amigos. O doutor doutora Alessandra, muito obrigado, viu? Enfim, olha, tenho aqui, se alguém quiser, professor Rafael, olha, tem um comentário aqui, ó, bastante esclarecedor. Ah, quem está dizendo aqui é o doutor Jamison, né, Pereira. Enfim, o doutor Rafael, eu não sei como lhe agradecer, viu? Muito obrigado por ter aceito esse convite nosso para tratar desse tema muito importante. E eu vou lhe dar a palavra para algum esclarecimento adicional, enfim, alguma coisa que faltou a ser complementado. Nós temos ainda mais uns minutinhos aqui. Eu queria que o senhor se manifestasse caso tivesse algo a acrescentar à nossa conversa, que foi, já de antemão, quero dizer que foi bastante esclarecedora, como disse aí o colega, foi muito útil e muito informativo. Muitíssimo obrigado. Doutor Rafael, com a palavra aí. oi, eu que agradeço novamente. Professor Esdras, para mim a satisfação é muito maior para mim. Eu me sinto muito honrado mesmo com esse convite. Eu observo a audiência qualificadíssima que nós tivemos aqui, pessoas, e dentre as quais eu tenho que fazer o registro. O meu pai nos acompanha, a quem eu agradeço muito. A minha esposa nos acompanha, a quem eu devo muito por estar aqui. Te amo, Flávia. Enfim, são várias pessoas, eu vou me penitenciar por não mencionar todas. Tem o Jamison. Jamison foi aluno da faculdade onde eu lecionava e hoje eu estou licenciado. Aluno excelente, espetacular, que nos acompanham aqui. E sobre o Tribunal do Júri, professor Esdras, falando agora mais para os estudantes ou para os novatos na área do processo penal em especial, é muito mais fácil entender júri depois que nós assistimos a um júri. Falar sobre algo que nós nunca vimos, nós temos que exercitar a imaginação e fica no campo da abstração. Eu consigo naturalmente falar com relativa facilidade de todo o procedimento do júri, porque eu trabalho, eu vejo. Eu consigo falar como é que é uma quesitação, a votação para ver se condena ou absolve, porque eu vejo, eu participo. Então, sobretudo em relação aos alunos, reservem um dia, vão ao Tribunal do Júri e assistam a uma sessão. É o que vocês podem fazer de melhor para aprender processo penal e vai ser uma experiência incrível, muito gratificante. Então, professor, com essas palavras aí, eu agradeço mais uma vez, eu me coloco à disposição, espero ter colaborado para a classe dos advogados, sobretudo, para a nossa reflexão, nosso estudo sobre o tema, e falo isso sem demagogia nenhuma, porque a dialeticidade é inerente ao direito, eu insisto nisso. Tanto que, quando existe qualquer evento que contrarie a execução provisória ou que não a permita, eu assisto. Eu quero entender o que a defesa sustenta, para ver se eu posso aderir ao que ela diz, ou se eu vou manter a minha pesquisa, o meu entendimento. Isso é natural em relação ao direito, acontece com todos. Então, com mais uma vez, registrando o agradecimento ao senhor, à aba, me coloco à disposição e lhe devolvo a palavra, professor. Olha, o que eu tenho a dizer por último são duas coisas. Primeiro, reiterar aqui a sugestão do livro do professor. Ele não me pediu nada disso, não, porque eu admirei tanto o trabalho dele que estou aqui recomendando que vocês adquiram. E as últimas, muito obrigado. Está terminando o nosso tempo aqui, só me resta lhe agradecer e dizer que vou lhe convidar novamente para um outro assunto. Tem uma lei nova que saiu aí, precisamos
estudar. Enfim, muito obrigado, felicidades e obrigado a todos. Tudo de bom para vocês. Tchau. Forte abraço para todos.